Olá, amigo! No vídeo de hoje vamos falar sobre 10 fisiculturistas que levaram o próprio corpo longe demais em busca de tamanho, definição e reconhecimento. Por trás dos músculos, dos palcos e dos aplausos, existiam órgãos sobrecarregados, escolhas perigosas e consequências que muitos fãs nunca chegaram a ver. Prepare-se, porque algumas dessas histórias mostram o lado mais sombrio do fisiculturismo. Número 1. Andreas Munzer. Quando os cirurgiões abriram Andreas Munzer naquela mesa de operação, eles esperavam encontrar um corpo humano em sofrimento. Mas o que viram era um organismo completamente devastado. O fígado dele já não tinha mais aparência normal. Estava tomado por lesões, cavidades cheias de sangue e áreas tão frágeis que cediam com muita facilidade. Os rins já tinham parado de funcionar. O coração mal conseguia acompanhar. O sangue estava espesso, lento e pesado, como se o corpo inteiro tivesse perdido a capacidade básica de se manter vivo. O cirurgião responsável disse que nunca, em toda a carreira, tinha visto um corpo humano se deteriorar daquele jeito, enquanto a pessoa ainda estava tecnicamente viva. Segundo ele, Andreas parecia alguém que já deveria ter morrido, mas que de alguma forma ainda continuava andando. Andreas Munzer tinha apenas 31 anos quando isso aconteceu. E, para muita gente, ele era considerado o ser humano mais condicionado que já havia subido em um palco de fisiculturismo. Só que agora, vem a parte que mostra o preço real daquele físico. Para construir aquele corpo, Andreas usava aproximadamente 20 compostos químicos diferentes ao mesmo tempo. Não era um por vez, não era em ciclos simples e separados. Eram vários simultaneamente. Alguns serviam para forçar o crescimento muscular além do que o corpo humano consegue produzir naturalmente. Outros serviam para retirar água debaixo da pele até ela ficar colada aos músculos. E outros eram usados para mascarar dor, fadiga e sinais de que o corpo já estava entrando em colapso. E ele não fazia isso apenas antes das competições. Andreas mantinha uma aparência próxima da condição de palco praticamente todos os dias do ano. Isso significa que o corpo dele nunca tinha descanso. Não havia pausa real. Não havia recuperação verdadeira. A agressão química era contínua. Nas horas finais, antes de subir ao palco, ele usava substâncias feitas para retirar água do sangue, dos órgãos e das células. O objetivo era parecer o mais definido possível sob as luzes da competição. O resultado, porém, era assustador. As veias saltavam de forma extrema. A pele ficava esticada demais e o corpo parecia cada vez menos natural. Ele fez tudo isso por um troféu. Fez tudo isso por aplausos. Em 1996, Andreas passou mal nos bastidores, na Alemanha. Uma dor intensa tomou conta do abdômen dele e uma hemorragia interna começou a se espalhar por um corpo que já não tinha mais força para reagir. Ele acabou levado ao hospital e o que os médicos encontraram durante a cirurgia deixou a equipe em choque. As glândulas adrenais estavam praticamente inativas. O corpo dele havia recebido tantos hormônios sintéticos por tanto tempo que tinha perdido a capacidade de produzir os próprios hormônios de forma adequada. Os testículos estavam severamente atrofiados. O fígado apresentava múltiplas lesões hemorrágicas. E o organismo inteiro parecia estar pagando, de uma vez só, por anos de abuso. E a parte mais difícil de processar é que Andreas não morreu imediatamente naquela mesa. Ele sobreviveu por um tempo. Em alguns momentos, esteve consciente. Há relatos de que ele pedia aos médicos para aliviar a dor. Enquanto isso, o fígado continuava falhando, as toxinas se acumulavam no sangue, e o corpo dele perdia a batalha de forma progressiva. Aos 31 anos, Andreas estava sendo consumido pelas consequências de tudo o que havia feito para parecer perfeito. Depois da morte, encontraram entre seus pertences um diário. Nele, Andreas registrava durante anos cada composto, cada dose e cada dia de uso. Ele sabia exatamente o que estava colocando no próprio corpo. Sabia o caminho que estava seguindo. E mesmo assim, continuou. O cirurgião disse que ele parecia uma pessoa que já estava morta por dentro, mas que continuava andando. E atrás dele havia uma multidão, um esporte e uma cultura inteira aplaudindo aquele corpo sem perceber, ou sem querer perceber, que ele estava desmoronando. Número 2. Rich Piana. Rich Piana desmaiou enquanto estava sentado em uma cadeira cortando o cabelo. Ele simplesmente perdeu as forças, caiu para o lado e chegou ao chão. E o que aconteceu nos minutos seguintes é algo que o mundo do fisiculturismo nunca gostou de encarar.
O cérebro dele ficou sem oxigênio por mais de 30 minutos antes da chegada de ajuda médica adequada. Quando os paramédicos chegaram, o homem que durante anos olhou para a câmera e falou para milhões de pessoas sobre o lado cru e feio do fisiculturismo já estava em uma situação irreversível. O que entrou na ambulância era um corpo que os médicos tentariam manter vivo, mas o dano principal já tinha acontecido. Rich Piana tinha 46 anos quando morreu. E ele talvez tenha sido uma das figuras mais brutalmente honestas que o fisiculturismo já produziu. Rich começou a usar hormônios sintéticos aos 18 anos. Quando morreu, já vinha fazendo isso por 27 anos. Durante tanto tempo, o corpo dele recebeu hormônios externos, que a produção natural havia sido profundamente comprometida. O que circulava nas veias dele já não era apenas química humana natural. Era um sistema mantido por substâncias de laboratório. No período que ele mesmo descrevia como o mais pesado, Rich dizia usar quantidades de hormônios suficientes para abastecer quimicamente vários homens adultos. E não era apenas uma vez por dia. Eram aplicações repetidas, protocolos contínuos, um estilo de vida inteiro construído em cima disso. O fígado processou tudo isso por 27 anos. Aos poucos, sofreu, inchou e endureceu. O coração também. Os dois órgãos cresceram, engrossaram e trabalharam sob pressão para acompanhar um corpo que havia sido empurrado para além dos limites naturais. Rich sabia disso. A namorada dele confirmou que ele sabia. E é isso que torna a história ainda mais pesada. Nas semanas antes do colapso, os últimos vídeos dele mostravam sinais claros para quem prestasse atenção. As mãos tremiam levemente. A respiração parecia difícil entre uma frase e outra. O rosto estava inchado, como se o corpo já não conseguisse lidar direito com retenção de líquido. Milhões de pessoas viram aqueles vídeos. Os comentários estavam cheios de elogios, emojis de fogo e admiração. Quase ninguém apontou o perigo. E ele também não parou. Quando os paramédicos chegaram à casa dele, encontraram 20 frascos de testosterona. Rich também havia enfrentado dependência de opioides, então os socorristas administraram medicação para reverter uma possível overdose, por precaução. O coração dele chegou a ser reiniciado, mas 30 minutos sem oxigênio já tinham causado ao cérebro um dano que a medicina não conseguiria desfazer. Enquanto Rich permanecia internado, sem atividade cerebral compatível com recuperação, uma disputa amarga começou entre mulheres próximas a ele sobre quem tinha autoridade legal para tomar decisões médicas. De um lado, a ex-esposa, do outro, a namorada. Um homem que passou a vida falando abertamente sobre quase tudo, acabou no centro silencioso de uma briga que muita gente prefere não discutir, enquanto máquinas mantinham o corpo respirando. A família acabou tomando a decisão final. Os aparelhos acabaram desligados. Rich sempre repetia a frase "whatever it takes", ou seja, custe o que custar. No fim, custou primeiro o cérebro, depois o coração, depois todo o resto. Número 3. Dallas McCarver. Alexa Adams encontrou Dallas caído sobre a própria comida. Ele havia engasgado durante uma refeição. Ela também era fisiculturista profissional. Era a mulher que o amava, que treinava ao lado dele todos os dias, que viu aquele corpo enorme ser construído sessão após sessão, refeição após refeição, sacrifício após sacrifício. Ela sabia melhor do que quase qualquer pessoa o preço que aquilo estava cobrando. E agora estava na cozinha, olhando para o mesmo corpo, imóvel, sem resposta, sem pulso, sem reação. Ela se ajoelhou no chão e começou a fazer compressões no peito dele com toda a força que tinha. A atendente de emergência mandou que ela continuasse. Ela continuou. Empurrou, chamou pelo nome dele, tentou trazê-lo de volta. Mas não havia mais resposta. Dallas McCarver já tinha partido. Quando o resultado da autópsia saiu, revelou algo assustador. O coração dele pesava 690 gramas. Um coração normal pesa por volta de 300 gramas. O coração de Dallas tinha aumentado para mais que o dobro do tamanho esperado, tentando empurrar sangue por um corpo gigantesco. Os médicos também encontraram evidências de pequenos infartos ocorridos nas semanas anteriores à morte. O corpo dele vinha tentando avisar havia muito tempo. Ele simplesmente continuava ignorando. Dallas seguia um protocolo químico extremo e caríssimo, com custo mensal estimado em dezenas de milhares de dólares. Eram entre 16 e 18 compostos diferentes circulando no sistema ao mesmo tempo.
O treinador dele, Chad Nichols, tinha fama no esporte por preparar atletas com quantidades que outros profissionais descreviam como perigosas demais para serem sustentadas por muito tempo. Um outro profissional teria abandonado o trabalho com o mesmo treinador depois de apenas 3 semanas, porque as mãos ficaram tão inchadas que ele já não conseguia fazer tarefas simples, como se barbear. Dallas ficou. Dallas continuou. Dallas insistiu. Todos os dias, ele treinava 2 vezes, de manhã e à noite. Alimentava um corpo cujos níveis hormonais internos tinham sido levados a patamares dezenas de vezes acima do limite natural humano. Os órgãos dele não estavam envelhecendo como os de um jovem de 26 anos. Estavam sendo gastos em ritmo acelerado. Quando morreu, coração, rins e fígado pareciam órgãos de uma pessoa muito mais velha e gravemente doente. Nas semanas anteriores ao fim, Dallas sentia uma pressão no peito tão forte que precisava parar no meio das séries e se segurar em algo para não cair. Ele descreveu isso para alguém próximo como uma sensação de peso esmagador no peito. Não buscou um médico. Em vez disso, tomou mais pré-treino e voltou para debaixo da barra. Na manhã em que morreu, ele já havia treinado. A refeição em que engasgou era uma refeição pós-treino de ganho de massa, porque aquele corpo, mesmo sendo destruído por dentro, ainda precisava ser alimentado. A namorada tentou ajudá-lo. Não funcionou. Alguns profissionais que analisaram o caso depois acreditam que o coração dele já estava falhando no mesmo momento em que ele perdeu o controle muscular e engasgou. Como se o corpo estivesse sendo atacado por 2 caminhos ao mesmo tempo. E a mulher que o amava estava no chão da cozinha, com as mãos sobre o peito dele, chamando por um homem que já não conseguia responder. Um médico afirmou que, mesmo que Dallas não tivesse engasgado naquela noite, provavelmente restavam semanas, talvez menos. O corpo dele vinha enviando a mesma mensagem desesperada havia meses. Ele nunca parou tempo suficiente para escutar. Número 4. Nasser El-Sonbati. Nos últimos meses de vida, Nasser El-Sonbati estava irreconhecível. Esse era o homem que, em 1997, subiu ao palco do Mr. Olympia e, para muitos fãs e especialistas, superou todos os competidores daquela noite. Mesmo assim, os juízes deram a vitória a Dorian Yates. Muita gente presente nunca superou aquela decisão. Nasser também não. Mas o corpo que havia chegado tão perto do topo do fisiculturismo acabou substituído, nos últimos meses, por uma versão inchada, sofrida e distorcida do homem que ele tinha sido. Os rins pararam de funcionar completamente. Uma máquina precisava limpar o sangue dele, porque os órgãos já não conseguiam fazer isso sozinhos. Como o corpo não removia mais o excesso de líquido, esse líquido começou a se acumular. As pernas incharam de forma severa. O rosto mudou tanto que pessoas que o conheciam havia anos tinham dificuldade de reconhecê-lo em fotografias. E enquanto tudo isso acontecia, ele entrava secretamente na internet para dar conselhos sobre esteroides a jovens, usando um nome falso. Dizia a estranhos como usar os mesmos compostos que estavam destruindo o corpo dele por dentro. O homem chamado de "o professor" no fisiculturismo, conhecido pela inteligência, estava transmitindo a outros o conhecimento que o matava lentamente. Nasser El-Sonbati tinha 47 anos quando morreu. Falava 7 idiomas fluentemente, tinha formação universitária em História e Ciência Política, e recebeu o apelido de professor porque realmente fazia jus a ele. Anos depois da morte, um diário pessoal com informações sobre o uso de esteroides acabou encontrado entre registros privados de outro fisiculturista profissional. Quando 2 veteranos do esporte leram o que Nasser consumia em seu auge, ambos ficaram visivelmente abalados. Ele tomava esteroides orais conhecidos por agredir o fígado, em doses diárias mais que o dobro daquilo que esses homens, também experientes, já haviam usado. Além disso, aplicava insulina e compostos de crescimento para forçar o corpo a absorver quantidades enormes de comida, distribuídas em 6 a 7 refeições por dia. No período fora de competição, Nasser passava de 150 quilos. Ele também teve uma infecção séria no ombro, tão grave que exigiu cirurgia. Muita gente no esporte acreditava que aquilo tinha sido causado por aplicação de óleo no músculo, para inflar artificialmente a aparência. Ele negou. Mas o corpo parecia contar outra história. Nos anos finais, Nasser precisava de um transplante de coração. O pedido acabou negado. O próprio organismo estava danificado demais para receber um novo órgão com segurança. O estrago era amplo demais, avançado demais. Relatos dizem que ele recusou hospitalização nos últimos dias.
Para um homem tão inteligente e orgulhoso, morrer cercado por máquinas e desconhecidos talvez parecesse uma humilhação final que ele não conseguia aceitar. Ele morreu enquanto dormia em um quarto de hotel no Cairo, em 20 de março de 2013, durante uma visita à família. O esporte lamentou por um momento. Depois, a temporada seguinte começou. Os mesmos compostos, os mesmos extremos e a mesma cultura continuaram passando para a geração seguinte, sem que quase nada mudasse. Número 5. Mike Mentzer. O remédio para o coração de Mike Mentzer ficava sobre o balcão da cozinha todas as manhãs nos últimos anos de vida dele. O frasco estava cheio, nunca aberto. O médico havia receitado, estava ali, ao alcance da mão, todos os dias. E todos os dias Mike passava por ele e deixava o frasco exatamente no mesmo lugar, porque já não confiava nos médicos que tinham prescrito aquilo. Assim como já não confiava no esporte, que na visão dele o havia quebrado. Assim como já não confiava em quase nada e quase ninguém. Mike morreu em 10 de junho de 2001. O irmão dele, Ray, que morava com ele porque praticamente não havia mais ninguém por perto, morreu 2 dias depois, no mesmo apartamento. 2 irmãos, ambos marcados pelo mesmo esporte, ambos encontrados nos mesmos cômodos onde vinham se apagando aos poucos. O remédio ainda estava no balcão quando encontraram Mike, o frasco cheio, exatamente onde ele o deixava todas as manhãs em que escolhia não tomar. Em 1979, Mike fez algo que nunca havia acontecido antes na história do fisiculturismo e nunca voltou a acontecer. Na prévia do Mr. Olympia, fase em que os juízes avaliam os competidores antes da apresentação final, Mike recebeu uma pontuação perfeita de 300 pontos. Todos os jurados deram a nota máxima. Nenhum ponto acabou descontado. Nenhum juiz discordou. Aquela pontuação dizia, de forma simples e direta, que ele estava intocável. No auge competitivo, pessoas que treinaram ao lado dele relataram que a carga química semanal de Mike girava em torno de 5.000 miligramas de vários compostos. Ele chegou a publicar números mais modestos em revistas de fisiculturismo, mas quem estava perto dizia que esses números não representavam a realidade completa. Durante a preparação para o Mr. Olympia de 1980, Mike adicionou outra coisa ao que já usava. Um estimulante forte, do tipo prescrito para pessoas com distúrbios severos do sono, gente cujo cérebro tem dificuldade real de permanecer acordado sem ajuda médica. Mike usava aquilo como reforço diário de desempenho, durante o período mais psicologicamente intenso da carreira. A combinação de compostos, pressão mental e estimulantes acendeu algo dentro dele que nunca pareceu se apagar completamente. Então veio 1980. Arnold Schwarzenegger estava aposentado do fisiculturismo havia anos, mas voltou especificamente para aquela competição. E venceu. Mike era visto como favorito. Tinha a pontuação perfeita do ano anterior. Mesmo assim, os juízes deram o título a Arnold e nunca ofereceram uma explicação que satisfizesse os críticos. Pessoas presentes na arena naquela noite chamaram aquilo de uma das decisões mais controversas da história do esporte. Mike chamou de armação. Disse isso publicamente, repetiu várias vezes, nunca parou de repetir. A partir dali, algo dentro dele começou a se partir. A paranoia tomou conta. Ele acreditava que o telefone estava sendo monitorado. Achava que pessoas o seguiam na rua. Parou de sair do apartamento. Fumava 3 maços de cigarro por dia. Abandonou completamente os exercícios. O homem que construiu a carreira defendendo lógica, disciplina e ciência, parou de cuidar do próprio corpo. Aos 40 anos, parecia uma sombra do homem que um dia subiu ao palco com pontuação perfeita. O irmão Ray permaneceu ao lado dele durante tudo isso. Ray também carregava no próprio corpo as consequências de anos de competição, mas ficou, porque deixar Mike significaria deixá-lo sozinho, e Ray não conseguiu fazer isso. Mike morreu em 10 de junho. Ray morreu em 12 de junho, 2 dias depois, no mesmo apartamento. Ninguém os encontrou imediatamente. 2 irmãos que entregaram tudo ao mesmo esporte morreram dentro de um apartamento pequeno e silencioso, com apenas 48 horas de diferença, enquanto o fisiculturismo continuava avançando sem olhar muito para trás. Número 6. Dan Puckett. Quando a autópsia de Dan Puckett ficou pronta, todos os órgãos principais pareciam funcionar bem. O coração estava saudável, o fígado estava limpo, os rins trabalhavam como deveriam. Não havia uma falha orgânica evidente que explicasse a morte. Mas havia algo que a autópsia tradicional não conseguia mostrar com facilidade.
o impacto químico sobre o cérebro. Os compostos que ele vinha usando alteraram profundamente o equilíbrio hormonal e emocional do organismo. Quando o ciclo terminou e essas substâncias começaram a sair do sistema, a mente dele entrou em um estado de sofrimento intenso. Dan morreu durante uma crise de saúde mental grave. Os órgãos estavam preservados. Mesmo assim, o esporte havia contribuído para levá-lo a um ponto devastador. Ele tinha 22 anos quando isso aconteceu. E todos que o conheciam descreviam o mesmo rapaz, sempre sorrindo, sempre fazendo alguém rir, sempre parecendo leve por fora. Mas é importante entender uma coisa antes de seguir, porque essa é a parte que muita gente desconhece, e é ela que torna a história de Dan ainda mais séria do que parece à primeira vista. Quando alguém coloca no corpo níveis muito altos de hormônios sintéticos, como muitos fisiculturistas competitivos fazem, o organismo reduz ou interrompe a produção natural. Ele entende que os hormônios externos já estão fazendo aquele trabalho. O problema aparece quando o ciclo termina. Quando os compostos saem do organismo, o corpo não volta automaticamente ao normal de um dia para o outro. A produção natural pode demorar, falhar ou ficar praticamente desligada por um período. Nesse intervalo, os níveis hormonais podem cair de forma drástica, e isso afeta o cérebro de maneira pesada. Pesquisadores já compararam esse tipo de queda hormonal a processos de abstinência de substâncias como cocaína e álcool, porque o cérebro deixa de produzir ou regular adequadamente elementos ligados à motivação, prazer, energia e esperança. As substâncias químicas que ajudam alguém a levantar de manhã, sentir vontade de viver e acreditar que as coisas podem melhorar, podem entrar em desequilíbrio profundo. Isso aconteceu com Dan. Ele encerrou o ciclo sem acompanhamento médico. Não havia um profissional monitorando sua química cerebral. Ninguém havia explicado a ele que aquela queda poderia aparecer. A família notou que ele estava ficando mais quieto, mais afastado, menos parecido consigo mesmo. Pensaram que fosse pressão social, estresse ou apenas uma fase. Não era. Era o cérebro dele tentando lidar com um colapso hormonal. Ele escrevia sobre isso todas as noites em um diário que os pais encontraram depois da morte. Falava sobre não se reconhecer mais. Falava sobre sentir que o lugar onde antes se sentia vivo, a academia, já não trazia a mesma sensação. Aquilo que havia sido sua identidade parecia ter sido arrancado. Os pais leram cada palavra depois que ele morreu. Após a morte de Dan, a história dele se espalhou em fóruns de fisiculturismo em tom de sussurro. E o que voltou era devastador. Outros homens começaram a relatar, de forma anônima, quedas emocionais profundas depois de interromper ciclos. Alguns disseram que chegaram muito perto de situações extremas. E quase nenhum deles havia sido alertado por treinadores ou vendedores sobre o que poderia acontecer. As pessoas que vendiam os compostos aceitavam o dinheiro, mas não explicavam o que aquelas substâncias poderiam fazer com a mente quando parassem de ser usadas. Número 7. Greg Kovacs. Um cardiologista olhou o relatório de autópsia de Greg Kovacs e disse que o coração dele parecia pertencer a um homem obeso de 80 anos, que já havia sobrevivido a vários ataques cardíacos. Greg tinha 44 anos. E o que torna isso ainda mais sombrio é que o coração dele vinha dando sinais havia meses antes de parar de vez. As dores no peito eram tão intensas que o interrompiam no meio de movimentos. Os pés estavam tão inchados que caminhar se tornou difícil. A respiração era pesada, a ponto de atravessar um cômodo virar uma tarefa exaustiva. Os médicos disseram diretamente que o coração dele não sobreviveria ao que ele estava exigindo. Não aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes. Ele sentou em consultórios, ouviu profissionais dizendo que morreria se não parasse, levantou e saiu sem mudar o caminho. No auge, Greg pesava cerca de 191 quilos e era considerado o maior fisiculturista profissional que já havia existido. Durante o período fora de competição, consumia 10.000 calorias por dia, 600 gramas de proteína, 1.000 gramas de carboidratos, todos os dias. Quantidades que poderiam colocar uma pessoa comum em uma cama de hospital. O único motivo pelo qual o corpo dele conseguia processar parte daquilo era o uso de compostos que forçavam os músculos a absorver nutrientes em um nível anormal. Mas havia algo que quase ninguém comentava. O coração também é um músculo. E é um músculo do tamanho aproximado de um punho. A natureza o projetou para bombear sangue por um corpo muito menor, algo em torno de 82 quilos em um homem comum. Greg pesava 191 quilos. Isso significa que o coração dele trabalhava mais que o dobro do esperado.
A cada segundo, a cada minuto, a cada hora, todos os dias, durante anos. Isso não era apenas dedicação. Era um homem pressionando silenciosamente o próprio coração, batida por batida, até não haver mais margem. Existem rumores nunca confirmados oficialmente, mas que nunca desapareceram, de que Greg também teria usado uma substância extremamente perigosa para queimar gordura. Pessoas próximas ao cenário canadense do fisiculturismo dizem que ele recorria a algo usado para compensar o enorme ganho de gordura que vinha com uma dieta de 10.000 calorias diárias, enquanto ainda tentava parecer competitivo no palco. A substância em questão surgiu originalmente como pesticida industrial. Quando ingerida por humanos, acelera a produção de calor no corpo de forma descontrolada. A temperatura interna sobe e os órgãos podem falhar por superaquecimento. Há casos de mortes com temperaturas corporais incompatíveis com uma vida normal. Com 191 quilos, Greg já não conseguia amarrar os próprios sapatos com facilidade. Não cabia confortavelmente em veículos comuns. Não conseguia dormir deitado de forma plana, porque o peso do próprio corpo sobre o peito dificultava a respiração e o fazia acordar assustado. Dormia semi-reclinado todas as noites, para não sentir que estava sufocando sob o próprio corpo. Ele havia trocado liberdades físicas básicas pela identidade de ser o maior homem do planeta. Em novembro de 2013, o coração dele simplesmente parou. Greg caiu em casa. Os paramédicos chegaram, mas não havia mais o que salvar. O coração encontrado depois estava tão aumentado e tão danificado que o cardiologista disse estar impressionado por ele ter mantido Greg vivo por tanto tempo. A esposa confirmou depois o que todos próximos já sabiam. Greg vinha sofrendo havia meses. As dores no peito eram constantes. O inchaço era severo. Os avisos estavam por todos os lados. Ele ignorou cada um deles. E o esporte que celebrava o tamanho dele, que aplaudia sua disposição de ultrapassar o que qualquer pessoa já havia ultrapassado, nunca disse de verdade: pare. Greg queria ser lembrado como o maior homem que já viveu. Ele conseguiu exatamente isso. Só não viveu para ver. Não pôde ler as homenagens, não pôde ouvir as pessoas repetirem seu nome. Ganhou o legado que queria, mas perdeu a chance de estar vivo para recebê-lo. Número 9. Mohammed Ben Aziza. Mohammed Ben Aziza ainda carregava no corpo o calor das luzes do palco quando começou a entrar em colapso. Ele tinha acabado de competir, tinha acabado de se apresentar. O público havia aplaudido. Ele caminhou para os bastidores e então caiu no chão. O corpo começou a reagir de forma violenta. Os outros competidores, ainda com óleo na pele, ainda cheios de pump, ainda usando suas roupas de apresentação, começaram a pedir ajuda. E todos naquele bastidor sabiam algo naquele momento que quase ninguém admitiu publicamente depois. Muitos deles haviam usado substâncias parecidas naquela mesma manhã. Cada um entendia, enquanto via Mohammed no chão, que poderia ser qualquer um deles no lugar dele. Os paramédicos chegaram em poucos minutos. Não adiantou. Às 22 horas e 20 minutos de 4 de outubro de 1992, Mohammed Ben Aziza acabou declarado morto. E a federação, cujo palco ele havia acabado de pisar, disse à família enlutada que atletas profissionais entendem os riscos. Essa era a resposta dada a uma família que queria saber por que o filho estava morto. Ele sabia dos riscos. Era isso. Era tudo. Mohammed Ben Aziza tinha 33 anos quando morreu. Ele saiu de uma origem humilde na Argélia, sem dinheiro e sem conexões, e conseguiu entrar no nível mais alto de um esporte que raramente abria espaço para alguém como ele. Agora, veja o que ele teria usado antes da competição. Existe um medicamento criado para pacientes com insuficiência cardíaca. Quando um coração doente não consegue bombear corretamente e líquidos perigosos começam a se acumular ao redor dos órgãos, médicos usam esse tipo de substância para forçar os rins a eliminar água rapidamente. É uma intervenção médica de emergência. Mohammed Ben Aziza usava esse tipo de recurso antes de subir ao palco, porque ele também retirava água debaixo da pele e deixava os músculos mais definidos sob a luz. Rich Gaspari, que competiu nos mesmos palcos, disse publicamente que usou a versão oral desse medicamento uma única vez, e as câimbras ficaram tão intensas que ele mal conseguia imaginar como seria injetar diretamente. Mohammed estaria usando a versão mais agressiva, porque o esporte recompensava justamente os homens dispostos a ultrapassar limites maiores. O corpo dele perdeu tanta água que o sangue deixou de ter a fluidez necessária.
O sistema cardiovascular tentava empurrar um sangue mais espesso por vasos e câmaras cardíacas já sobrecarregadas. Ele subiu ao palco, posou, recebeu aplausos. E, assim que tudo acabou, o corpo cobrou a conta final. A família exigiu respostas. A federação respondeu que os atletas entendiam os riscos. A temporada seguinte começou sem mudanças reais nas regras. Mohamed veio do nada, sacrificou tudo, seguiu as exigências não escritas do esporte. E o mesmo esporte que tomou a vida dele não se incomodou em mudar as condições que o empurraram até ali antes do próximo show começar. Número 10. Aziz Shavershian. No mesmo ano em que Aziz morreu, o irmão dele acabou condenado por envolvimento com fornecimento de esteroides. E esse mesmo irmão estava com ele na Tailândia quando tudo aconteceu. Aziz Shavershian desmaiou sozinho em um banco de madeira dentro de uma sauna em Bangkok. O coração dele tinha um problema estrutural desde o nascimento. Ele sabia disso, ou pelo menos tinha todos os motivos para saber que precisava se proteger. Mas, em vez de preservar aquele coração vulnerável, passou anos submetendo o corpo a estímulos químicos e físicos intensos. Em determinado momento, o coração simplesmente parou. O irmão o encontrou naquele banco. O jovem que dizia a milhões de rapazes ao redor do mundo que todos conseguiriam, não conseguiu chegar mais longe. Antes de morrer, Aziz se tornou uma das figuras fitness mais influentes da internet para uma geração inteira de jovens que queriam desesperadamente acreditar que poderiam ter exatamente o que ele tinha. Aziz tinha uma regra pessoal. O corpo precisava estar no melhor estado possível todos os 365 dias do ano. Não apenas antes de competições, não apenas em sessões de fotos, todos os dias. Isso significava que os compostos no organismo não paravam, nem por um dia. E o coração, que já tinha um defeito estrutural de nascença e nunca havia sido tratado com o cuidado necessário, sofria pressão constante, desde o momento em que ele começou até o dia em que morreu. Na Tailândia, nas últimas semanas, pessoas próximas dizem que ele aumentou ainda mais os extremos. Além dos compostos de fisiculturismo, usava estimulantes queimadores de gordura, que elevavam a frequência cardíaca e a temperatura corporal. Também havia consumo de álcool e drogas recreativas, substâncias que podem atingir o coração de forma pesada. Ele estava desidratado. Então entrou em uma sauna de 90 graus Celsius. Pense no que acontecia dentro daquele corpo. Cada substância no sistema empurrava a frequência cardíaca para cima. A pressão arterial subia. A temperatura corporal já estava elevada antes mesmo de ele entrar na sauna. Então, o calor intenso atingiu tudo de uma vez. O coração, fragilizado desde o nascimento e exigido por anos, não tinha reserva, não tinha margem. Parou. Agora vem a parte que o mundo do fisiculturismo raramente discute de forma aberta. Said Shavershian, irmão de Aziz, acabou condenado por acusações ligadas ao fornecimento de drogas em Sydney em 2011, o mesmo ano em que Aziz morreu. Said estava na Tailândia durante aquela viagem. Os compostos que circulavam pelo corpo de Aziz nas últimas semanas podem ter passado diretamente pelas mãos do próprio irmão. Depois da morte de Aziz, jovens continuaram seguindo os protocolos inspirados nele, porque ele nunca teve total transparência sobre o que realmente sustentava aquele corpo. Ele mostrou ao mundo o físico, mas escondeu grande parte do processo que produzia aquele resultado. Alguns desses jovens também morreram, sem nomes famosos, sem homenagens em massa, sem páginas dedicadas à memória deles. Apenas histórias pequenas, perdidas, de pessoas tentando copiar uma imagem, sem entender o preço real por trás dela. 10 homens, 10 caminhos diferentes para serem destruídos pelo mesmo esporte. O fisiculturismo se chama de esporte, mas o que você acabou de ouvir parece menos com esporte e mais com uma indústria. E indústrias raramente choram por muito tempo seus mortos. Elas apenas encontram o próximo corpo para vender.